Segundo os defensores, os jovens, os mortos, tinham entre 15 e 22 anos. E os moradores disseram ao corpo de defensores que participaram dessa visita hoje que alguns deles, Marcelo, gritavam no momento em que a polícia entrou naquela casa onde eles estavam: perdi, perdi, não faz isso, não faz isso. O que indicaria, segundo os defensores, que eles já estavam rendidos e, portanto, teriam sido mortos numa execução praticada pelos policiais. Isso ainda vai ser investigado e a Defensoria tem acompanhado de perto essa investigação. Mônica, esse é sempre um assunto bastante polêmico. É claro, tem que ter uma investigação, ninguém está acusando nada aqui, mas a polícia que mata sempre tem essa expressão, não é diferente em São Paulo também, sempre tem essa acusação. Agora o pacote lá, anticorrupção, anticrime de Sérgio Moro também já teria um olhar nessas ações policiais. Isso tudo é muito delicado, né, Mônica? Acho que a própria comunidade admite que eles estavam realmente num tiroteio, num confronto com a polícia. A polícia mostrou os armamentos apreendidos nessa operação. De toda forma, 13 mortes é algo tão descomunal, é tão fora da rotina, é tão absurdo que num confronto morre um, morre dois, a gente não está lá, não dá para saber, mas 13 fica realmente parecendo uma execução. Então é preciso uma investigação do Ministério Público, da própria Corregedoria da Polícia, da Defensoria Pública. É um caso que tem que ser esclarecido para que ele não se repita, para que ele não fique banalizado, para que ele não fique naturalizado, autorizado. Não existe pena de morte no Brasil. Vamos lembrar aqui, né, aquela declaração que o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele fez logo depois ali que ganhou a eleição. Ele falou no Estúdio I, onde ele defendeu abater criminosos. Você tem 5 elementos de fuzil atirando contra policial, todos em algum momento podem e devem ser abatidos para imediatamente cessar esse combate. André Sadi. Marcelo, eu estava pensando, lembrando do nosso papo aqui ontem sobre pagar com a vida. A gente estava acompanhando o Vitor contando ali a reação das famílias, ali perdi, perdi. De fato, eles têm que pagar a punição, né? É a prisão, enfim, tem ali a pena para isso. Eu fico assim, eu fico pensando na população do Rio de Janeiro, que já tem tanto problema, a crise de segurança tão forte. A gente acompanhou uma intervenção federal no ano passado, que mudou quase nada, pouquíssimo ali, essa declaração do governador. A gente está acompanhando agora essa execução, mais uma, né, assim, a investigação dessa execução, né, como você bem disse, bem colocou, é uma investigação, há uma suspeita disso, mas 13 pessoas é muito triste, é muito complicado. É isso que tem que ser feito, né, Eliane? Os moradores têm que ser ouvidos, as testemunhas têm que ser ouvidas, tudo tem que ser esclarecido, porque como a André e a Mônica lembraram muito bem, 13, a gente não está falando de uma pessoa morta numa operação, 13 no mesmo lugar, ao mesmo tempo, todos juntos. Marcelo, e além de tudo é o seguinte, se você tem um tiroteio, você imagina que há baixas de um lado e de outro, mas não teve nenhuma baixa de um lado e todos os outros 13 do outro lado, mas não teve nenhuma baixa de um lado e todos os outros 13 do outro lado morreram, quer dizer, todos. Tem alguma coisa estranha nessa história, é importante investigar e aí eu torço, rezo, qualquer coisa para que não se conclua que foi uma execução. É um absurdo você imaginar que bandido, pode ser morto. É bandido? Mata. Não é assim. O país tem leis, o país tem responsabilidades com seus cidadãos, tem regras, e se você dá o direito de todo mundo sair matando quem acha que é bandido, isso vai virar uma carnificina nacional. Porque se você for matar todos os bandidos do Brasil, no momento de tanta violência que a gente enfrenta, com bandidos aos milhões, não são nem milhares, e você vai matar todo mundo com um tiro na cabecinha, que país é esse que a gente está construindo? Além disso, o seguinte, são bandidos, mas são cidadãos, têm direitos. Segundo a PM, foram encontrados fuzis, granadas e pistolas com as vítimas. Tem direitos. E além disso, o seguinte, se você olhar a história desses 13 meninos, vão buscar lá atrás como é que é a história deles. Você vai encontrar certamente a falha do Estado, a falha da família, a falha da escola,
a falha dos professores, a falha de nós todos. Então, se você não consegue atacar a causa da criminalidade, não é justo que você assassine os criminosos a sangue frio para resolver o problema, ou seja, não ataca a causa, ataca o resultado da pior forma. Isso não é uma sociedade civilizada, não é a sociedade que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos, nem para ninguém, né? As coisas têm que ser feitas dentro da lei e, vamos dizer assim, da dignidade humana. Estamos falando de vidas, né? Por favor. Segundo a PM, foram encontrados fuzis, granadas e pistolas com as vítimas.